Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também saúdo a igreja aqui. Mais uma vez estamos reunidos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Deus sempre tem algo a nos falar em sua palavra, seja de manhã, à tarde, à noite, na madrugada. A Bíblia, quando está aberta e com oração, Deus sempre tem algo a nos entregar. Convido você a pegar a sua Bíblia também e orar. Nós já oramos aqui, reunidos na igreja, para que juntos possamos ouvir a voz do nosso Deus, que tanto nos ama e só quer o melhor para nós. E no fim, nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje vamos falar de um assunto registrado também aqui nas Sagradas Escrituras, a qual é importante para que a gente saiba diferenciar algumas coisas. Vamos estar abrindo aí no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Deus sempre acima do homem. Assim a Bíblia nos ensina. Deus sempre acima do homem. Mateus 22, 21, Jesus deixou para nós um ensinamento muito claro. Mateus capítulo 22, versículo 21. Está escrito assim: Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus tinha sido interrogado sobre a questão dos impostos, mas eles tinham feito essa pergunta com o objetivo de fazer que Jesus ficasse mal visto, né? Uma armadilha para Jesus, para dizer que Jesus fazia com que as pessoas não pagassem imposto a Roma, né? Mas Jesus falou: olha, deem a César o que é de César, César que representa o governo civil, e deem a Deus o que é de Deus. Então Jesus deixou claro uma coisa: devemos dar a Deus o que pertence a Deus, e a César, que é o governo, dá a César. O que é de César, a gente não pode dar a Deus, vamos lembrar disso, nós não podemos dar a Deus o que pertence a Deus por meio de César. Não sei se vocês me entenderam. Não podemos dar a Deus o que já é de Deus por meio de César, que é o governo. Nem podemos dar a César o que é de César por meio de Deus. Então vamos entender isso. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqui, no contexto, está falando de imposto. O governo cobra imposto, dê imposto ao governo. Agora, aquilo que é de Deus, devemos só a Deus e não ao governo. Nós vamos entender isso. Existe uma linha que Deus traçou, e nós temos que ter isso bem estabelecido na nossa mente, onde o governo não tem direito dado por Deus de ultrapassar. E se ultrapassar, a ordem de Deus é clara: desobedeça. Então, antes que alguém pense que eu estou pregando anarquia, desordem, vamos entender o que é isso, tá bom? Abramos lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Aqui vamos encontrar os 10 mandamentos de Deus. Se a gente observar bem, nós vamos ver que Deus dividiu os mandamentos em 2 tábuas de pedras. A gente vai ver que uma das tábuas, ela fala acerca de nossa obrigação para unicamente com Deus e não com o homem, que são os 4 primeiros mandamentos. Já a segunda tábua, que tinha 6 mandamentos, ela fala da nossa obrigação para com o homem. E justamente nessa primeira tábua que fala da nossa obrigação para com Deus, o governo não tem direito de legislar. Não pode. O governo não tem autoridade dada por Deus de impor algo que esteja relacionado em relação aos 4 primeiros mandamentos. Vamos entender. Se a gente ler os últimos 6 mandamentos
que é os mandamentos para com os homens, Deus permitiu que o governo criasse leis. Por exemplo, vamos ler a partir do versículo 12, que trata-se do 5º mandamento em diante, que é a nossa obrigação para com o homem diante de Deus. Diz assim, ó: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, não cobiçará a casa, nem a mulher, nem nada do teu próximo. Então o governo criou leis que têm a base nisso aqui, nos mandamentos de Deus. Por exemplo, se alguém matar, o governo aqui tem a punição. Tantos anos na cadeia. Se alguém roubar, o governo também tem, permitido por Deus, o direito de criar a sua punição. Tantos anos na cadeia. Se alguém adulterar, também tem lá a sua punição, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo, quando a pessoa está casada, né, e há um divórcio, aí tem que dividir os bens entre os dois. Mas se ficar provado, por exemplo, que o divórcio foi porque o outro o traiu, e a pessoa consegue provar no cartório lá, diante do juiz, então a parte traída não tem direito não precisa dividir nada. Entende? Então, há suas punições acerca, por exemplo, honra pai e mãe. Se eu trato mal meu pai e minha mãe, eu bato lá no pai e mãe, eu tenho minha punição. O governo tem sua punição para isso. Então, sobre esses mandamentos aqui, Deus permitiu que o governo fosse legislando, criando as leis, né? Porém, os 4 primeiros mandamentos, que é a primeira tábua da lei, esse aqui não. Aqui Deus não permitiu, até hoje não permite, que o governo se intrometa nisso daqui. Nós temos uma liberdade de servir ao nosso Deus, que Deus deu. Chamamos de liberdade religiosa. Em relação aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, o governo não pode interferir. O que eu quero dizer? Por exemplo, no primeiro mandamento, no versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Né? Deus está aqui deixando claro que Ele é o único Deus verdadeiro e eu tenho a liberdade de escolher servi-lo como o meu único Deus verdadeiro. E o governo não pode me proibir de fazer isso. Ou querer obrigar a fazer isso. Deus dá liberdade, tá bom? Aqui é uma obrigação do homem para com Deus. E quem vai dar a sentença em relação a esses mandamentos aqui? Só Deus. O governo não pode. Os governos já tentaram, não é de hoje. Existem países e nações que têm seu Deus lá, e se você tentar servir outro, você é até morto, né? Isso está errado. No segundo mandamento ele fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, não as adore, nem as sirva. Ou seja, nenhum governo tem o poder dado por Deus de se intrometer aqui também. Ninguém pode te obrigar, nenhum governo, a adorar ou servir algum ídolo, ou se você também não quiser, né? O governo não pode se intrometer nisso. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento que ele diz: lembra-te do dia do sábado para santificar. Ou seja, o governo não pode estabelecer por lei um dia de guarda. Não pode. Só quem define isso é Deus. Então, se o governo criar qualquer lei que diz respeito a esses mandamentos aqui, o governo criou uma lei que obriga a pessoa a guardar tal dia, o governo não precisa ser obedecido por quem é servo de Deus. Só se isso ocorrer, deixando isso claro. Não estou falando que a gente não deve obedecer ao governo nem nada. Às vezes do governo. Estou falando que se o governo cria leis onde Deus falou que não podia, que diz respeito aos 10 mandamentos de Deus, em especial os 4 primeiros, que é a nossa obrigação para com Deus, nos obrigando a fazer algo que Deus já tinha estabelecido, não pode. Então o governo não pode estabelecer
por lei, obrigando os cidadãos, por exemplo, um dia de guarda. Não pode, que é isso Deus já estabeleceu. Ele nos dá a liberdade para escolher seguir ou não. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia de um homem que escolheu ser fiel a Deus quando o governo entrou nessa área. Quando o poder civil criou leis onde Deus falou que ele não poderia, esse homem desobedeceu o governo, poder civil, e Deus falou, ele é inocente. E Deus o protegeu. Vamos abrir em Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel ousou obedecer a Deus acima das leis civis, quando essa lei civil tentou tomar o lugar de Deus. Capítulo 6 de Daniel. Vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim, ó, capítulo 6, versículo 6. Então, estes presidentes e príncipes... Não, vamos voltar um pouquinho antes para entender o contexto. Diz assim, ó. Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Versículo 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não o acharmos contra a lei, na lei do seu Deus. O que é que o texto está dizendo aqui? Os homens tinham inveja de Daniel porque o rei tinha o exaltado muito. Mas eles tentaram, então, encontrar algum erro de Daniel. Dizer, ó, em algum ponto ele está desobedecendo aí. Mas eles, depois de observarem por muito tempo Daniel, tiveram que admitir, não vamos encontrar nenhum erro nesse homem. Ou seja, ele era obediente às leis civis do governo. Em tudo que a lei dizia que era para fazer, ele obedecia à lei do governo. E os homens, procurando achar alguma coisa para o acusar, não achou. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele é obediente às leis. Não só de Deus, mas à lei da sua nação, do país que vive, da sua cidade. Ele não vai ser visto causando anarquia, nem indo contra as leis da sua nação. Entende? A Bíblia ensina a gente a ser obediente às autoridades. Então, eu não estou pregando aqui anarquia ou desobediência às autoridades. A Bíblia é muito clara de que o servo de Deus obedecerá às leis do governo civil. Porém, lembre-se daquela regra. O governo não tem o direito de se intrometer no que diz respeito aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Quando isso ocorre, aí a gente vai ver que o servo de Deus tomou uma postura diferente. Então eles falaram, ó, não vamos encontrar ocasião para pegar esse homem, porque ele obedece tudo, a não ser na lei do Deus dele. Então eles agora pensaram em tocar na lei de Deus, onde o governo não tem autoridade para mexer. Então, versículo 6 diz assim, então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real, em confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos médios e dos persas, que não se deve revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Então, que lei foi assinada? Que ninguém, durante 30 dias, podia falar com nenhum Deus, com nenhum homem, a não ser com o rei. Isso é permitido por Deus, um governo fazer isso? Não. A Bíblia fala, não terás outros deuses além de mim. Deus nos dá livre acesso a Ele por meio de Cristo. E nenhum homem pode se interpor a isso. Então, quando o governo decidir, não, governar, durante 30 dias ninguém pode falar com nenhum Deus, com nenhum homem, só pode pedir coisa ao rei. Aí é diferente. O governo entrou numa seara onde Deus disse que ele não pode entrar. Jesus deixou claro, dá a César o que é de César. Mas a Deus só devemos dar, o que pertence a Deus só devemos dar a Deus.
Então, a nossa comunhão com Deus, diz respeito a mim e Deus, o governo não pode se intrometer aí. E aqui o governo se intrometeu. Só, durante 30 dias ninguém fala com Deus nenhum, só comigo, senão vai ser lançado na cova dos leões. Será que Daniel obedeceu aquele servo que foi visto obedecendo tudo fielmente na lei do civil? Será que agora ele aceitaria? Vamos ver, versículo 10. Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa e olha o que ele fez. Entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças ao seu Deus, como também antes costumava dar. Daniel nem se importou com a lei. Ele orava 3 vezes ao dia. Quando ele soube que o edito, que a lei tinha sido assinada e promulgada, ele continuou fazendo como se nada tivesse acontecido. Foi para o seu quarto e orou a Deus. Daniel entendia que, esse ponto aqui vocês não podem mexer. Daniel andava fiel em tudo. Não tinha nada que o governo civil, governadores, príncipes da época podiam acusar. O texto mesmo diz. Mas quando o governo se intrometeu, onde não devia, Daniel falou, aqui não. Vocês não podem proibir a minha ligação com o meu Deus. Isso não. Isso Deus não permite. Então Daniel continuou a sua vida como se nenhuma lei tivesse sido promulgada. Colocou seu joelho no chão e foi orar. E aí segue a história, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas que não pode revogar. Então responderam ao rei dizendo: Daniel, que é dos filhos do cativo de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com a pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel foi levado preso, logo jogado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. E de manhã Daniel respondeu: olha, diante de Deus eu não estou com culpa nenhuma, fui achado inocente e não cometi culpa nenhuma contra ti, ó rei. Aqui fica o ensinamento para todos os cristãos verdadeiros, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. Quando o governo, poder civil, decidiu se intrometer nas questões religiosas,
E Daniel Deus disse, não, aqui não vou obedecer o governo. Deus falou, ó, ele é inocente e não tem culpa nenhuma para com o governo. Porque o governo que se intrometeu onde não deveria. Qualquer homem que tente se intrometer na nossa relação para com Deus não deve ser obedecido. Daniel era obediente, lembre-se, Daniel era obediente em tudo no governo. O texto diz, mas quando o rei falou, ó, só pode orar para mim, não pode pedir nada a ninguém, nem a Deus. Aí não. Daniel continuou sua vida, servindo seu Deus, se ajoelhou e orou. E Deus mandou seu anjo para livrá-lo na cova dos leões, provando que Daniel era inocente. A lei civil que errou. E Daniel falou, olha, fui achado inocente diante de Deus, e contra ti, ó rei, não cometi mal nenhum. É o que Jesus tinha ensinado que a gente viu no início. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, enquanto César estava pedindo o que era de César, Daniel estava dando. Mas quando César começou a pedir aquilo que só pertence a Deus, aí não, Daniel não deu. Entendem? É importante ter isso bem estabelecido, por quê? Porque a Bíblia testemunha no livro de Apocalipse que os homens, ou seja, César, vai deixar de pedir só o que pertence a César, vai começar a pedir o que pertence a Deus. E nesse ponto, os verdadeiros servos de Deus têm que se posicionar e dizer não. Vamos abrir aqui para encerrar, Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, fala de uma época que se levantará um mal, obrigando os homens a obedecer. Mas é o governo pedindo aquilo que pertence a Deus, e isso não pode. 14, versículo 9 diz assim: Seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da testa na sua mão, então aqui diz de algo chamado besta, e que ela vai colocar sobre as pessoas o sinal da besta. E Deus fala que se alguém seguir isso, vai receber a ira de Deus. Mas no capítulo 13, diz que isso será obrigado. O governo vai obrigar isso, vai fazer as pessoas... Ou as pessoas seguem a besta e o seu sinal, ou elas serão mortas. Como Daniel também, na cova dos leões. Aqui, ó, Apocalipse 13, diz assim, ó. O versículo 15... E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha só. Aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta, diz que vai ser mortos. Então, o estudo de hoje aqui não é apresentar, não é estudar quem é a besta, a sua imagem, o seu sinal, tá bom? Se você tiver curiosidade e ainda não sabe, peço que busque no canal. Temos estudos aí no canal do Ministério Quarto Anjo de Advertência Final. Quem é a besta, a sua imagem e o seu sinal. Vamos explicar rapidinho do que se trata esse sinal que a Apocalipse está ensinando, que será posto por obrigação sobre as pessoas. Se a gente abre aqui em Ezequiel, a Bíblia fala que Deus tem o seu sinal. Ezequiel, capítulo 20... Ezequiel capítulo 20, versículo 12, está escrito assim: Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Agora vamos lá no versículo 20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus estabeleceu o sábado, o quarto mandamento da sua lei, como um sinal entre ele e o seu povo, um dia de descanso. Então o sinal tem a ver com o dia de repouso. Só que lá é descrito que virá o sinal da besta, não o sinal de Deus. E a gente já estudou aqui várias vezes que a besta diz respeito ao papado, tá bom? Como falei, se você quiser saber o porquê, a conclusão é que a besta é o papado, pode buscar no canal, porque hoje o estudo não é sobre isso. E o papado ensina para todos que ele tem acesso hoje, que deve se guardar o dia de domingo.
Eles falam do guardar domingos e dias santos, quando a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala para guardar o sábado, e o sábado é o sinal de Deus. Então, o que é que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que estamos se aproximando de um tempo em que o governo, juntamente com o poder religioso, vai impor o domingo como dia de guarda. E o que Jesus falou? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dia de guarda, só Deus pode estabelecer, está lá no 4º mandamento. O governo não pode. Mas a Bíblia fala que em breve o governo vai fazer. O governo vai impor, por meio da religião, o domingo como dia de guarda. Os servos de Deus deveriam obedecer isso? Não. Mas é o governo que está impondo essa lei. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O governo também tentou impor contra Daniel, e Daniel falou o quê? Não, aqui você não pode. Aqui eu não te obedeço. Pedro tinha sido preso e os homens falaram para Pedro, lá em Atos 5, não queremos mais que vocês preguem em nome de Jesus. No versículo 29, Pedro respondeu, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nisso a gente não vai te obedecer. E nós devemos dar a mesma resposta. Quando o governo impor o domingo como dia de guarda, com o apoio de muitas igrejas aí caídas que rejeitam o sábado do Senhor hoje, nós devemos dizer a mesma coisa. Aqui você não tem autoridade. Deus mandou guardar o sábado. Sábado é o dia sagrado. Então, quando o governo querer impor um dia de guarda, nós temos que nos posicionar ao lado de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. César aqui não pode se intrometer. Devemos pedir força a Deus e coragem para ficar em pé, como Daniel, independente das consequências. Daniel se entregou à consequência, que seria a morte. Ele sabia que logo iriam buscar ele para jogar ele na cova dos leões. Mas ele confiou em Deus e foi orar. Quando vier essas leis que diz que aquele que não obedecer será morto, temos que estar apegado com Deus, firme, para termos a coragem que Daniel teve. Dizer, ainda que nos leve para a morte, não podemos largar a lei do nosso Deus. Isso, meus irmãos, é fruto de experiência com Deus. Isso eu não posso passar para ninguém, ninguém pode passar por mim. É uma obra individual de cada um. Ou a gente aprende a buscar ter experiência com Deus, ou a gente não vai ser aperfeiçoado no amor, e quando chegar o tempo vamos ter medo e negar o Senhor. A Bíblia que diz, aquele que teme ainda não está aperfeiçoado no amor. Mas a Bíblia fala que quem derrama o amor de Deus em nossos corações, lá em Romanos 5, é o Espírito de Deus. Então devemos manter comunhão, hoje em tempo de paz, com o nosso Deus diariamente. Para que estejamos firmados e quando chegar o tempo, e o tempo está chegando, nos posicionar ao lado de Deus e os seus mandamentos. Que não se enganem, no passado os governos civis tentaram isso. Cobrar dos homens aquilo que só quem pode pedir é Deus. E não vai ser diferente antes de Jesus voltar. O governo civil, ou seja, César, vai querer pedir o que é somente de Deus. E nisso nós não devemos obedecer. Que os irmãos possam buscar o Senhor hoje, amanhã e os dias que Deus dá, para quando chegar o tempo da prova, tenhamos força de Deus e a coragem de dizer, aqui não. Aqui eu só obedeço ao Senhor. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel foi um exemplo e Deus deixou ele registrado nas Escrituras para que a gente saiba como se posicionar quando chegar o tempo. Porque Apocalipse testemunha de que ocorrerá as mesmas coisas para nós em breve. Mas se a gente se apegar a Deus, Ele será para nós um refúgio, um socorro bem presente, como diz os Salmos, na perseguição, na aflição, na angústia. Tá bom? Confiemos em Deus e sejamos fiéis aos seus mandamentos e Ele cuidará de nós como cuidou de Daniel. Amém? Então vamos orar e pedir a Deus forças. Querido Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome.
Que o Senhor nos ajude a ser obediente em tudo às leis do nosso país, desde que eles não se intrometam nas tuas leis, da nossa liberdade de te servir, de te adorar. Mas o teu livro sagrado testemunha que para o nosso tempo, o tempo do fim em breve, os homens tentarão tomar o teu lugar, criando leis que só o Senhor pode entregar, nos obrigando a servi-los em leis que o Senhor não autorizou. Que quando chegar esse tempo, o Senhor nos ajude a estarmos firmes do lado do Senhor Jesus Cristo, para escolhermos antes obedecer a Deus do que aos homens. Nos dá um sábado feliz em Tua presença e a todos que Te servem e Te adoram. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e traga vocês mais vezes para juntos meditarmos na palavra nosso Deus. Até uma próxima, em nome de Jesus.